Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Sal. Cara, esse podcast é para gerar sede de Cristo em uma geração. Então, assim, seja bem-vindo. E hoje, cara, hoje você tem que reagir. Hoje a gente chegou e a gente chamou um amigo, né? A gente teve essa indicação, eu pedi indicação para um amigo, falei, cara, eu preciso de pessoas que conhecem Jesus. E ele falou, cara, eu tenho um cara e eu vou te passar o contato. Então, assim, cara, ele é advogado. Hoje ele tem uma empresa de crédito que traz capital de giro, traz recursos para os empresários com juros pequenos, grandes parcelas e faz com que eles girem esse capital de forma muito mais assertiva. E com isso, cara, ele tem abençoado o reino. Então, assim, com vocês, Micael Barnabé. Show. Satisfação tá aqui, Ed. Vamos lá, vamos falar de Jesus. Fechou? Cara, meu irmão, eu queria que você comentasse um pouquinho de onde você vem, como foi esse processo seu de conversão e aonde Jesus te encontrou, cara. Eu brinco, né, que comigo Jesus me deu um trombão. Tomei um trombão. Quero saber como que ele te encontrou. Cara, você falando assim, veio uma parte de Provérbios, eu não vou saber se tá certinho, Tá. mas que fala que coloca ali o filho, colocar o filho no caminho que ele não vai sair, né? Uhum. Então eu tive uma tia que toda vez que eu ia pra casa dela passar as férias, todo domingo tinha escola dominical, tinha igreja vários dias da semana, e isso de certa forma me colocou no caminho. Então foi Entendi. aquela sementinha que foi plantada. Quando eu fui adolescente, eu dancei hip hop dentro da igreja. Ó, num cara, isso eu ministério não esperava, hein? chamado King's Kids. Que legal. Então, dancei hip hop, fiz parte de teatro, mas era assim, era a forma. Eu era uma criança, uma adolescente que meus pais não deixavam ir pra rua jogar bola, empinar pipa. Então, a forma que eu tinha de interagir com outras crianças, com outros adolescentes, era estar dentro da igreja. Entendi. Então eu ia por essa interação, eu não ia, assim, acabou conhecendo Jesus Cristo ali, mas o intuito não era esse, o intuito era me relacionar com outras crianças, conhecer outros adolescentes, e aí onde foi que eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus. Entendi. Depois de um tempo, eu lembro que eu orava muito assim, eu fiquei mais distante, mas eu orava muito assim, Cristo, se eu tiver que ter um contato contigo, se eu tiver que construir alguma coisa contigo no futuro, que não seja pela dor. Sempre foi uma oração assim, porque eu via muita gente... Uma oração sábia. Eu via muita gente assim, pô, adolescente da minha época, que tava comigo ali no King's Kids, ali nas danças, nas coisas, saía e se envolvia com droga e voltava ruim. Saía, se envolvia com questão de prostituição e voltava, tipo, acabado. Então eu falei, olha, beleza, eu saí, eu não tô conseguindo ter um relacionamento, eu não quero voltar desse jeito. Então eu sempre tinha esse medo. Não, eu quero voltar, mas só que eu não sabia como isso ia acontecer. E é engraçado que a gente pede, né? Mas a gente também é ouvido. E quando a gente é ouvido, a gente tem que lembrar que a gente pediu. Sim. Então eu lembro muito bem, quando eu já estava aqui em Alphaville depois, que eu falei, caramba, eu tô me relacionando com Deus. Aí eu olhei pra minha vida, não, deve estar acontecendo uma tragédia. E não estava. Pelo contrário, eu estava começando a passar por um relacionamento, experimentar Deus todos os dias de uma forma natural. Aí eu comecei a pensar, cara, como que eu voltei a me relacionar com Deus? Eu comecei a namorar minha esposa e assim, desde o primeiro dia, ela me mandava o devocional no Café com Deus Pai. Uau, Todo que dia. legal, cara. E eu comecei a ler. Comecei a ler e tudo que eu tinha ali da minha adolescência, da minha infância, foi florescendo. Então, a sementinha foi ali, mas quem fez isso crescer dentro de mim foi ela mandando o devocional. Ela regou. E ela regou, né? E a partir dali, não tem acho que um dia que a gente não tenha feito devocional juntos. Então, Uau, cara. e quando a gente não estava junto, eu fazia o devocional, ligava e fazia esse devocional. Então, isso foi um pilar do meu encontro com Jesus novamente e do meu relacionamento, do meu casamento, do meu crescimento dentro da igreja. É devocional. Então Uau. é uma coisa assim... E a minha esposa, ela por formação é personal trainer. Então ela é muito... devocional. Então ela é muito forte nisso. E isso mudou. Eu sou cara criativo. Normalmente o cara criativo, ele foge um pouco da disciplina. Porque... Sim.
ele tem que ver coisas diferentes para criar, para ter ideias. Sim. Então ela é meu contrapeso. Então eu sou muito criativo e ela é muito todo dia a mesma coisa. Então a gente se complementou muito bem. E foi assim que eu comecei a me relacionar com Deus de uma maneira leve e... Cara, as coisas foram acontecendo. Que legal. Mas eu tive que fazer essa reflexão. Por quê? Porque foi uma coisa que eu pedi. Eu tava no GC, numa palavra de GC aqui da Lagoinha. E eu falei, caraca, eu tô me relacionando com Deus. O que que tá acontecendo? Por quê? Porque ele atendeu esse pedido e, de certa forma, as coisas foram acontecendo. Eu só percebi quando eu já estava envolvido e já estava querendo... sabe, no momento que você... Assim, não foi uma emoção. Tipo, eu caí, tive uma emoção e aceitei Cristo. Uhum. Eu já estava vivendo Cristo todos os dias e eu parei e falei, cara, isso aqui foi um processo natural. Não foi forçado, não foi um apelo. Eu tive a primeira vez que eu falei, eu aceito Cristo, foi por um apelo, foi por emoção. Sim. Eu era adolescente. Mas dessa vez, quando eu voltei e quando eu me alinhei o caminho de novo, foi natural. Parece que depois que o Espírito acendeu, quando eu era adolescente, sempre faltou uma coisa. Uhum. Quando eu voltei a me envolver, aquilo ali floresceu dentro de mim e eu preciso estar sempre ali na presença. Cara, aí já era. É muito legal o que você falou, porque assim, muita gente vem para Cristo pelo impacto, né, cara? Pelo impacto. Você veio pelo relacionamento, cara. Pelo relacionamento. Que é uma das coisas que eu vejo que é mais difícil pro cristão. Sim. Conseguir ter disciplina para ter esse relacionamento com ele. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. Porque o que acontece? Quando eu conheci ela, eu achei que eu sabia treinar. Tinha os melhores resultados de shape que eu podia ter. E aí ela me ensinou que a disciplina minha teria um corpo que eu precisava ter. E depois de um tempo eu entendi também que o relacionamento com Deus, ele é disciplina. Uhum. Ele é disciplina. Porque o que acontece? Se eu faço devocional todo dia, então a gente começou com devocional, hoje eu tenho uma leitura de ler a Bíblia em 49 semanas. Uhum. Que é uma leitura que ela é assim, ela lê o Novo Testamento e aponta o que tem no Antigo Testamento que fundamenta o Novo Testamento. Uhum. Então é uma leitura bem completa. Então, essa disciplina de fazer isso vai me conectando com Deus. Vai gerando essa conexão. Porque o que eu acho que é o maior ponto? É entender quem é Deus. Como que ele vai se comunicar com a gente. Aí a gente foi pro carisma, a gente passou a aprofundar. Então, o que eu acho? O impacto, ele é interessante para tu colocar o pé dentro da água. Mas só quem vai fazer tu ficar totalmente submerso é a tua busca por relacionamento com Deus. Né? Cristo, ele é o grande convite, ele é o grande caminho, ele é o grande ponto a ser seguido. Mas o nosso objetivo é relacionamento com Deus, então tem que aprofundar. Então, por exemplo, a gente foi cobrado em coisas durante o tempo. Então, Jesus começou cobrando dependência da gente. A gente foi trabalhando isso. Depois ele cobrou o nosso casamento. Depois hoje ele cobra muito da gente comunhão. Toda a leitura que a gente tem feito nos últimos, acho que 7, 10 dias é sobre comunhão. É sobre viver mais com a igreja, é sobre estar mais presente na igreja. E eu sinto que isso não é pesado. É uma cobrança leve, entendeu? Sim. Só que assim... É uma cobrança / direcionamento de um pai, direcionamento. Né? Porque assim, vai ser bom. Né? Então, é aquele velho ponto. Você vai obedecer. Então, beleza. Você vai obedecer e vai ser bom. Só que até você obedecer e ser bom, acho que alguma coisa do ser humano fica naquele... não quero não sei o quê. E aí onde é a disciplina? Onde entra a disciplina? Faz. A disciplina é fazer. Então, se você é disciplinado a obedecer, pronto. Se você é disciplinado a buscar, pronto. Entendeu? E eu falo isso não como se fosse fácil, pô. Porque o meu perfil não é o perfil de uma pessoa disciplinada. Eu tenho dificuldade com tornar isso com o tempo. E aí a minha esposa, maravilha, me ajudou. Foi... Cara, eu tenho um pouco de dificuldade com disciplina, assim. Então, assim... mas eu me forço a ter um relacionamento com Deus. Então, cara, e aí eu vi uma história, cara, que essa história, ela, me constrangiu, na verdade. Que foi uma história que eu nem lembro onde foi, mas conta assim, ó, que quando você acorda, Jesus está do seu lado esperando, fala, e aí, vamos conversar? E aí você fala assim, não, acordei atrasado, cara, escova os dentes e tal, pega as coisas e sai, não sei o quê, e entra no carro e aí Jesus está do lado. E aí, vamos conversar?
E você, meu Deus, tem que fazer tal coisa, não sei o quê. E pega o WhatsApp e manda mensagem pra alguém, e não sei o quê, e vai resolvendo. Aí chega no trabalho, e aí, vamos conversar? Você vai consagrar seu dia? Ah, não, então, não sei o quê, e resolve, reunião, não sei o quê e tal. Aí volta pra casa. Aí Jesus fala, não, agora vai tomar um banho, a gente vai conversar. Você vai tomar banho e tal, sai, não sei o quê. Fala, vou assistir uma série. Aí deita e fala assim, Jesus deita do seu lado. Ele fala assim, agora a gente vai conversar. Aí você fala bem assim, Senhor, muito obrigado. A mesma oração de ontem. Amém. Amém. E eu falei, caraca, velho. Porque muitas vezes eu me coloquei nesse lugar. Sim. De estar tão ocupado e não ter disciplina. Cara, que eu não tinha tirado um tempo pra falar com Deus. Sim. Sabe? E aí, cara, isso é muito, muito, muito difícil mesmo se você não tiver disciplina. Sim. Entendeu? Então, assim, você falou sobre obediência. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi seu processo de obediência e o que isso representa, né? Cara, a obediência pra mim, ela começou com temor. Ó, Ele é o primeiro ponto. Então, quando eu comecei a ler, fazer essa leitura, eu vi assim que o Velho Testamento ele fala muito sobre temor, sobre um Deus que é fulminante, né? Então, assim, o Novo Testamento fala mais de um Deus amor, mais de salvação, né? Até porque tem essa diferença. No Novo a gente é amigo, no Antigo a gente era inimigo. Só que eu comecei a observar que os personagens que traz no Antigo Testamento, eles começavam a ter um relacionamento muito forte com Deus, né? Os grandes personagens do Novo é Jesus Cristo, os apóstolos, Paulo, a igreja em si, né? Mas, poxa, eu comecei a me apaixonar muito por Moisés, por Jacó, né? Quando eu comecei a ler ali, eu falei, cara, esses caras, eles buscaram relacionamento com Deus. Eles eram caras, assim, que prosperaram pelo relacionamento com Deus. Não, talvez causa e consequência, mas o relacionamento com Deus foi muito importante. Então eu comecei a ter temor. E aí veio a obediência. Dentro da obediência, eu penso muito assim, ó. Aquela máxima, você comete um pecado, você pede perdão, comete de novo, pede perdão. Em tese, você vai ser sempre perdoado. Mas o que te faz não cometer mais o pecado? Temor. Temor. Mas o temor de quê? Eu temo Deus hoje me incinerar, me mutilar aqui, fazer um carro bater em mim. Não, eu comecei a entender que o temor não era esse. O temor é não agradar a Deus. Porque e isso veio, cara, dentro do meu uau. casamento também. Eu olhava assim e falava, cara, eu tenho um temor de que. Porque agora que eu casei, eu trouxe muito isso pra mim, cara, até que a morte separe. Então, cara, como eu faço essa mulher feliz? Então, o temor de não cumprir, não a expectativa, mas de não fazer ela feliz, de não agradar ela. Então, criou um negócio dentro de mim que eu olhava para Deus e falava, cara, que isso é com Deus também. Então, o temor é não agradar ele. Tipo assim, ferir o coração dele, entendeu? Então, esse é o temor. E quando você teme não agradar a Deus, isso vai gerar obediência. Por quê? Porque se tu obedece a Deus, você vai fazer o coração dele feliz. E aí entra o temor, por exemplo. Por exemplo, Moisés é gago e o cara fala: você vai guiar o povo. Jesus, cara, você vai morrer para salvar todo mundo. Isso é obediência. Então, eu sei que o temor e a obediência vai me levar a algumas encruzilhadas de pontos de inflexões que não existe um racional plausível que não seja obedecer. Entendeu? Beleza. Tem a razão, tem a emoção, tem o espiritual. O que é, como é que eu decido ali, mano? Obediência. Obediência e vambora. Pô, vai gerar alguma coisa difícil, vai doer. Mano, obediência. Entendeu? Então, são pontos que foram se fechando na minha cabeça para eu entender o evangelho como eu entendo hoje e tomar algumas decisões. Não que isso tenha tornado muito fácil, porque aí começa aquela dúvida. Tá, mas o que eu tenho que obedecer? A situação tal, o que Deus está pedindo de mim? Então foi bem nesse ponto. Então, esse temor, ele não vem assim por meio da dor, ele vem por querer agradar a Cristo, querer agradar a Deus. Sim. Isso gera uma obediência.
Só que tu só pode obedecer uma ordem se tu entende a ordem. Então isso requer relacionamento. Entendeu? Então essa construção, ela foi feito assim. Então, por exemplo, quando eu constituí minha empresa, eu falei, não, olha, é do faturamento 10%. Entendeu? Não quero saber. Porque quando você tira do faturamento 10%, você está tirando uma fatia muito grande. Você não está tirando imposto, sim. você não está tirando gente, você está, tipo, pagando um sócio. Mais Sim. que um sócio, porque o sócio distribui o lucro depois que deduziu tudo. Entendeu? Mas eu falei, mano, não quero nem saber, velho. Porque eu construí um negócio milionário antes de trabalhar com crédito, mas foi muito na força do braço. Foi momentos assim que eu olhava e falava, caraca, mano, tô com 26 anos, tô fazendo 1 milhão por mês. Pô, tá fácil. Eu sou Pô, brabo. eu sou brabo. Entendeu? Então, então, Só tento falar um pouquinho. então o que que acontece? Era um sentimento de orgulho que eu ia na igreja e às vezes tentava me relacionar com Deus, na época que eu estava mais afastado antes de voltar, eu não sentia a presença dele. E eu acredito que Deus resiste ao cara que é orgulhoso, o cara que é soberbo. Deus não vai chegar lá, você não vai conseguir. Então eu não quero voltar a essa situação. Então, quando eu falo falando do temor de alegria, né? De Sim. querer agradar a Deus, um temor é de uma situação assim. Então, cara, estar num momento que tá tudo bem, mas falta Cristo, falta Deus. Esse é o medo. Entendeu? Então, não, eu falei, cara, vamos fazer isso, ok. Vamos começar a desenvolver a empresa. Poxa, o que a gente vai fazer de diferente? Sempre teve aquele medo de contratar, né? Todo empresário tem medo de contratar. Falei, vou orar. É esquisito do ponto de vista empresarial você falar assim, mano, como é que eu vou fazer? Qual é o meu direcionamento para contratar? Orar. É assim. A galera corporativa, ele vai olhar e vai Fala falar: assim, não, mano, você vai usar a não, técnica tal, formulário tal e... roda disco pra você saber o perfil e tudo mais. Não que você não possa fazer, É. mas o direcionamento tem que ser dele. Né? Eu falei, vou orar. Então, as 2 primeiras contratações que eu fiz na empresa muito boa. E vieram pessoas cristãs. Pessoas que, assim, do mesmo jeito que eu comecei a mostrar o meu lado com Cristo, eu comecei a olhar o Cristo com elas e ver como que Deus se relaciona com as pessoas. E aí eu tive uma visão do seguinte. Falei, cara, a minha empresa, ela vai falar sobre Cristo. As pessoas vão falar sobre Cristo. Não é que eu só vou contratar pessoas cristãos, né? Mas talvez isso seja uma coisa que vai acontecer naturalmente. É. Porque o ferro é Porque como vai, ferro afia o ferro. e porque vai estar muito alinhado com a cultura, né? Com a cultura. Então quem não for, ou ele converte, essa é a verdade, É, ou ele não vai se sentir às vezes bem de estar ali. de estar ali. Entendeu? Então foi um negócio que foi implementando. Falei, cara, vou colocar princípios cristãos na minha igreja. Dentro da minha igreja, não, O hormônio da dentro da minha empresa. Sim. Porque o que vai acontecer? Vai virar um ambiente próspero, né? Mas não pela prosperidade em si, mas porque, cara, a gente passa muito tempo trabalhando. Um lugar próximo mesmo no sentido de plenitude, né? Plenitude. De ter paz, de ter não só na questão financeira. financeira. E aí eu fui entendendo algumas coisas diferentes nas pequenas coisas. Por exemplo, se eu vou trabalhar, né, antes eu entendia assim, pô, eu trabalho porque todo mundo trabalha, tem que ganhar dinheiro e ponto. Hoje não, cara. Hoje eu entendo que meu trabalho glorifica a Deus. Hoje eu entendo que alguma pessoa pode estar ajoelhada ali pedindo para sair de uma situação de sufoco e precisa de um crédito, eu vou conseguir atender ela, porque eu consigo entregar o trabalho de excelência, porque eu tenho um diferencial no mercado. Porque eu Sim. montei uma equipe que consegue entregar isso para ela. Entendeu? Eu consigo ver assim, pô, um empresário que vai ter uma grande ideia e vai capitalizar com crédito e vai explodir. Entendeu? Uhum. Porque aí entender assim que a minha empresa, pô, ela vai ser resposta de oração das pessoas. Entendeu? Elas vão chegar lá. Porque o crédito é uma parte de toda empresa precisa de crédito. Então você vai estar Sim. envolvido naquilo. Só que, cara, não vai ser. É uma coisa que a gente tem muito certo na nossa política. A gente não adultera documento. A gente não tem negócio de todo lugar que a gente vai, que alguém pede algum café, que a gente fala assim, vou pedir uma propina para passar o teu processo mais rápido. Mano, a gente não faz. A gente sai fora. Por quê?
Porque isso, quando eu advoguei, eu tinha um negócio muito claro para mim, por exemplo, dentro de repartição pública. Se hoje um funcionário público te pede uma propina, ele não está fazendo o trabalho dele, está querendo fazer alguma coisa diferente. Tu não vai conseguir cobrar, porque tu não tem um documento formal, tu não tem uma segurança jurídica de que aquilo vai rodar. Tu Sim, vai ficar na mão do cara e vai ser ruim no futuro, entendeu? sim. Então a gente tem que trabalhar com essa parte de honestidade para alcançar objetivos. E às vezes, dizer não para o cliente, falando, não, cara, o seu crédito não é possível, também é uma resposta, porque aí ele vai começar a trabalhar. É assim, Deus às vezes diz não pra gente. Então a gente vai começar a trabalhar ali. Então a gente tem essa visão. Eu comecei a ter essa visão das pequenas coisas. Então eu comecei a entender que o meu trabalho, ele glorifica a Deus. Aí eu comecei a jogar tênis. Aí eu peguei uma fase que eu tava cada dia melhor e sempre perdia. Sempre perdia, sempre perdia, sempre perdia. E aí eu comecei a ver, cara, eu tô aprendendo a perder, porque eu sou muito competitivo. Uhum. Tô aprendendo a perder. E aí eu começava a ir para os jogos de tênis e falava, ah, Deus, eu quero usar o meu corpo para te glorificar, eu vou dar o máximo e vai ser surreal. E pronto. E foi acontecendo. Então, por exemplo, é, a gente a gente tira Deus de algumas situações que ele tá lá, como você falou da sua história, pô, ele tá lá, ele tá do seu lado. Então, por exemplo, assistir Netflix, cara. A gente vai assistir Netflix, deita, daí o sofá, vamos colocar isso aqui, parece legal. Aí começa a ser um filme que tem pornografia, que começa a falar umas pautas nada a ver. Fala, não, mano, Não faz sentido. não faz sentido. Tira, vamos procurar outra coisa. Entendeu? Então, é nesse momento, porque você tá num momento de descontração, mas você tá ali, mano. Pô, Você tá glorificando a Deus. você tá com Deus lá. Você vai ficar compactuando com aquilo. Então, hoje já incomoda. A gente já tira, bota outra coisa, faz outra coisa. Assim, eu gostaria. A gente teve uma neura um tempo. Não vamos assistir série. Mas não dá, cara. Faz parte da vida do ser humano. Você vai se pegar assistindo série algum dia da semana e assim, você só tem que escolher uma coisa boa. Sim. Então eu fui vendo Deus nessas coisas, construindo essa intimidade com Ele. Eu não sei, assim, eu não tenho muito bem claro como que isso muda a minha vida, mas eu sei que muda. Sim. Eu sei que não tem como viver mais sem isso. É porque é relacionamento, né, cara? Quando você se relaciona com alguém, você não vai ficar fazendo algo que a pessoa não gosta. Exato, Não tem como, exato. entende? Você falou sobre temor e eu vejo que o pessoal confunde o que é temor. As pessoas acham que temor é medo. É, Não, temor é honra, honra, exato. sabe? É honrar. É odiar o que o Senhor odeia e amar o que Ele ama, Sim. entende? É honrar Ele. Então, assim, cara, animal, eu queria entender como que foi o processo, né, para vocês entenderem que vocês iam casar, né? E qual foi a importância do casamento na vida de vocês. Por que que eu tô te perguntando? Porque assim, eu tinha união estável com a minha esposa, e eu, pô, quando eu entro na igreja, eu falei, pô, não precisa casar, né? Eu não tinha esse entendimento. Meu pastor me perseguiu 6 meses, Casa. perseguiu mesmo, assim. De eu entrar ele entrar pra um lado, eu olhar ele, eu queria sair pelo outro, ele me olhar, tipo assim, eu te Casar. pego ainda, vai casar, rapaz, você vai casar já. Então, assim, e cara, e um amigo falou assim, Digler, para com isso, mano. Casa logo. Você tá colocando de pá pra dentro da tua casa e o inimigo tá tirando de retroescavadeira. É, Fecha a brecha que precisa ser fechada. sim. E aí eu falei assim, puxa vida. E aí quando a gente entendeu aí, sim, a gente ficou em santidade, mesmo morando na mesma casa, mesmo tendo filhos, quase 6 meses pra gente casar, sabe? Sim. Então, assim, qual que foi esse processo, o que Deus falou com vocês e tal, e qual foi, você viu alguma, tipo, mudança e quão importante foi isso? Porque talvez alguém vai assistir, cara, e eu vou deixar vocês responder já, mas tá nesse processo, eu quero casar, mas eu não sei, eu não sei isso e aquilo, mas você já pode dar uma chibatada aí pra ele tomar vergonha na cara e casar lá. Ó, eu preciso explicar assim. Antes de casar com a minha esposa, eu namorei, tipo, acho que uns 6 anos. Não passava pela minha cabeça casar. Eu fiz, o meu primeiro caso como advogado foi a separação dos meus pais. Meus pais, eles sempre falavam assim, namora, mas nunca tinha esse negócio casa. O casamento é bom, entendeu? Embora eles estivessem casados, eu tenho Sim. boas lembranças dos meus pais juntos e tal. Uhum. Então, assim, casamento era uma coisa, assim, não tão importante quanto é hoje pra mim, Sim. entendeu? E hoje eu costumo falar assim,
depois de ter conhecido, de voltado para Cristo, de viver com Cristo, o casamento é a melhor coisa da minha vida. É a melhor coisa da minha vida, sem igual. As melhores experiências com Deus estão dentro do meu casamento. Mas, na época, quando eu conheci ela, a gente não começou a namorar, não pensando em casar. Uhum. Mas tinha aquele negócio do devocional, ia aprendendo e tal. Então foi bem nesse ponto. E aí um amigo que até fez essa indicação, que foi o Brenner, ele falou assim pra mim um negócio O Breno foi na tua vida foi o meu pastor me perseguindo, é, foi isso? ele falou bem assim, você tem que casar. Aí eu comecei a bater uma ideia com ele, ele falou assim, ele falou, irmão, eu não consigo, ele falou pra mim, eu não consigo ver o casamento com uma coisa ruim como você vê. Isso me preocupa. Ó, Porque aí eu falei, caraca, mano, será que essa minha tá tão distorcido dentro da minha cabeça? O que que fizeram? Entendeu? Aí eu fui dar uma aprofundada. Aprofundada, fui orar, falei, cara, mas como é que vai ser isso? Aí eu liguei pra ela, a gente tava à distância, começou a namorar um mês, já ficou longe. uhum. Aí eu liguei pra ela e falei, olha, a gente tem que casar. Bora aí, a gente tem que casar, e esse negócio de ficar à distância há muito tempo não vai dar certo. Então você vem, ou a gente já vem casado daqui 2, 3 meses, ou a gente vem e casa aqui. Ou mais vem e vamos casar. Entendeu? Basicamente isso. E aí quando ela veio, a gente veio morar junto. Só que aí começou aquele negócio. Ah, já estamos morando junto. Ah, não. Será que precisa casar? Não, vamos fazer assim, vamos casar daqui mais um tempo longe, a gente faz uma festa. A gente tá chegando numa cidade nova, a gente se estabelece, guarda uma grana, faz um casamento. E aí a pergunta é, o casamento é pra quem, cara? Pra que a gente casa? Uau. Entendeu? Por que casar? Entendeu? E aí foi isso que começou a ficar na minha cabeça. Falei, cara, eu não vou fazer festa, porque agora não é a hora. Tô erguendo a empresa. Vou casar por obediência. Vou casar por obediência, né? E aí algumas pessoas falaram, cara, quando você casa, você acessa um novo nível com Deus. Aí eu tenho até um amigo que fala, mano, isso é interesse. Você vai casar só pra acessar um novo nível com Deus? Eu falei, cara, a gente tem que ser intencional com Deus. Porque, cara, é... se como é que eu posso explicar? Vou colocar assim, se Moisés não tivesse saído do Egito com o interesse de chegar na Terra Prometida, ele não tinha acessado a intimidade as experiências e a intimidade que ele tinha com Cristo. Então, se Jesus não tivesse se colocado à disposição para morrer pela gente, ele não tinha acessado o nível pô, o cara tá do lado direito, Sim. entendeu? Então, a gente é intencional, cara. Foi interesse. Eu falei, cara, se o casamento é o próximo nível com Cristo, com Se é um Deus, princípio. vambora. Tô casando por ele. Sim. Não é? Mas, cara, isso é muito legal, assim, de falar. Porque, assim, ó, depois que eu casei, cara, eu fui entender que a aliança do casamento não é entre duas pessoas. Exato. Que a aliança do casamento é entre três pessoas. Entre Bom, você, sua esposa e Jesus. tem coisa que é assim, ó. Eu olho e falo, caramba, como que eu falo pra ela? Como que eu falo pra ela Jesus, pra se eu não falar, dar, você fala com ela. Tipo isso, né? pra não dar briga? Como que eu falo isso pra ela? E, cara, poucas vezes eu precisei falar. Ela chegou e falou, olha, Deus tá falando comigo isso. Eu falei, obrigado, pai. Obrigado. Obrigado. Entendeu? Glória a Deus, facilitou o caminho. Porque você tem que ver que Deus, ele vai ser dentro do teu relacionamento. Vou colocar assim, tá? Não sei Uhum. se isso vai gerar alguma coisa ruim, mas assim, é facilitador, cara. Sim. Porque ele ouve ela, e ele vai no meio ali, entendeu? Sim. Criando a intimidade do casal. Só que assim, a intimidade do casal ela tem que ser construída com Deus, Sim. É entendeu? porque ele é o elo, né? Ele é o Ele é elo. o elo mais forte. A Então Bíblia assim, fala do cordão de três dobras. exato. Pra mim, o casamento é um cordão de três Três dobras. dobras. Entre Pronto, você, sua esposa e ele. pronto. E aí a gente construiu um relacionamento que a gente buscava saber o que agrada a Deus, o que Deus quer da gente. Então,
Então, assim, pô, foi um diferencial. Então, eu até tava conversando com um amigo ontem, eu falei, cara, casamento é bom demais, eu quero que todo mundo case. Ele falou, mano, é legal isso que você falou, mas não é bom pra todo mundo. Aí eu comecei a pensar, caraca, mano, o que que fez o meu relacionamento virar a chave? Eu falei, cara, começou lá no devocional, todo dia, junto, orando, café da manhã junto, almoço junto, jantar junto. Hoje a gente tem o hábito de treinar junto. Então, por exemplo, é, eu vejo assim que o homem ele é muito criado desde pequeno para saber, às vezes, saber trabalhar em conjunto, time, dupla, Uhum. É entendeu? Então, verdade. pô, eu tenho, que nem a pessoa fala, eu tenho meu casca de bala lá, a pessoa que tá do meu lado, Uhum. meu brother e tal. Sim. Mas, de alguma forma, eu vejo que hoje, e isso que o cara cria ali com um amigão, isso não era pra ser com um amigão, pô, é pra ser com a esposa, mano. Não, é isso. Entendeu? Então, quando essa chave virou pra mim, eu falei, caraca, velho, a minha esposa vai ser a pessoa mais importante. A chave caiu, mano, na hora eu sim, até que a morte separe, sim. A chave caiu pra mim ali, mano. Eu saí do cartório assim, meu Deus, o que vai acontecer? Até lá, mano, tava tranquilo. Tranquilo, não, é casar, pô. Agora, novo nível. Quando foi assim, mano, eu falei, caraca, velho, mudou. Parece que virou uma chave. Mas é que aí vem a revelação, né? E aí E já é era, muito mano. louco. Eu sempre falo, revelação revela a próxima ação. Quando você tem a revelação, mano, você começa a ficar claro o que você precisa fazer, o que você não precisa. Sabe assim? O direcionamento vem, sabe? Mano, aí foi. Aí eu não. Mas isso é um outro negócio, pô. Por exemplo, que toda vez que eu tinha uma namorada, eu falei, não, mano, terminar, vem próximo. Mas e agora? Se eu tenho temor, se eu conheço, se eu disse sim, mano, É pô, isso aí. é agora. É construir. E isso gera um nível de comprometimento absurdo. Absurdo. Um comprometimento e dedicação. Então, é porque assim, ó, o casamento, a gente tá numa geração que fala assim, no mundo, né? Não, porque o casamento, se der certo, não é se der certo, é fazer dar Fazer dar certo. certo. Entendeu? Fazer dar É certo. abrir mão do que você quer muitas vezes, abrir mão do seu orgulho, Sim, é se dispor ao outro, sim. sabe? Então, assim, quando a gente se dispõe ao outro, que nem você falou, cara, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer pra fazer essa mulher feliz, cara? Sabe? Sim. É sobre isso, É. entende? E muita gente, às vezes, não entende isso. E ela entra no casamento falando assim, o que essa pessoa vai fazer pra me fazer feliz? Me fazer feliz. É. Sabe? Eu acredito que não existe negócio de metade da laranja. Eu Também acredito não. que são laranjas inteiras que são espremidas assim, ó, É. e viram suco. Que aí já não tem mais pra onde ir correndo. Você não consegue misturar um suco da Sim. lua laranja. E, cara, é. Assim, a esposa, pô, pelo que a gente vem entendendo, por exemplo, o próximo passo seria filhos, né? Então, o Uhum. que a gente já vê, a gente vê, cara, não, beleza, filho é uma missão, tem que fazer, tem que criar, mas a tua pessoa no mundo é a esposa e o esposo, É, não, sim. entendeu? É. A Bíblia ela é muito clara nisso. É a moça da sua mocidade, os filhos vão cria para Deus e fica. Mano, isso é muito claro. Então, é muito importante cuidar disso. Muito importante. E aí, às vezes, eu tô sempre num dilema que é assim, seguinte, cara, se eu tô aprendendo a cuidar tanto disso, que, em tese, é para ser a segunda coisa mais importante da minha vida, como é que tá a primeira coisa que é o relacionamento com Deus? Sim. Sempre quando meu relacionamento tá no ápice, no mais top que eu olho, caraca, eu me sinto amado, eu me sinto amando, falo, poxa, mas isso aqui é a segunda coisa, cara, e a primeira, como é que Como tá? que tá? Ó. Entendeu? E eu vejo que Deus deixa eu experimentar uma plenitude, um relacionamento maravilhoso para ele falar bem assim, cara, dá mais e só que não é aqui o ponto, porque também pode ser que a gente chegue em um momento em que o cônjuge tome o lugar de Deus. Sim. Porque é muito fácil você falar, o dinheiro tá tomando o lugar de Deus na Idolatria minha não é vida. só com dinheiro, imagem. Não, não, não. Pessoas Entendeu? também. Entendeu? Às vezes até a gente. A gente é E idólatra assim, de nós mesmos. e assim, decisões que parecem besteira. Às vezes você coloca o cônjuge no primeiro lugar, que é um lugar de Deus.
entendeu? Então, é interessante também isso, porque Deus vai testar, Deus, ele sempre está testando o nosso coração, Isso é um fato. entendeu? Então, a gente tem que sempre estar nesse ponto. E aí eu fico sempre fazendo esse dilema, poxa, por quê? Porque o relacionamento com a esposa, ele é espírito e ele é carne, né? Uhum. E com Deus não, ele é 100% espírito. E o próximo nível é 100% espírito. Então a gente tem que estar plugado ali, conectado. Então é esse ponto. Só que, o que eu percebo? Não, no relacionamento, no casamento, não tem como tu acessar Deus de uma forma que o solteiro acessa. Porque, por exemplo, sei lá, mano, eu vou colocar coisa que não acontece no meu relacionamento, mas é jargão. Sim. Ah, pô, o cara deixou a toalha, a mulher tá brava, o cara tá bravo com a mulher, vão dormir. Você não acessa Deus com sua mulher, Sim. dormindo com a sua mulher, com raiva de você raiva da sua mulher. Você Não não se acessa. deixe se pôr a ira, não se deixe pôr ao sol a sua ira, alguma coisa assim. Eu não lembro o texto Não tem, certo. pô, caramba, coisas que eu faço, tá? Aí a gente fala, vamos fazer dieta. Aí eu desço e compro um chocolatinho. Entendeu? Eu sempre falo assim, cara, ó, vou deixar uma pista, vou me entregar pra gente conversar e eu falar que eu comi um chocolatinho. Então, às vezes eu chego assim com o chocolatinho no bolso, ela percebe, ô, eu tomei um chocolate, poxa, mano, me perdoa. Por quê? Porque é no básico, mano. Se você começa a enganar no básico, assim, pô, vou fugir a todos. Depois, é brecha, entendeu? Aí depois você quer enganar com outra São coisinhas coisa e tal. simples que vão virando Então, o coisa que eu grande. faço? Mano, errei. E não tem essa, cara. O, Você- o negócio, o negócio do perdão não é assim, pô. O pessoal acha que é assim também. Errei, peço perdão pra Deus e acabou. Não, você Não, tem que você tem que confessar. falar com a pessoa. Você tem que mostrar a curuba, entendeu? É. Tem que mostrar que tá feio. Porque senão, mano, é assim, você não vai acessar Deus. Você não vai acessar. E isso é temor e obediência. Pô, poxa, a gente tem essa ideia de que, pô, o véu se rompeu. Eu falo, ah, Deus, pá, não é assim também, entendeu? Existe um nível de consagração. Então, como que os caras tinham lá a arca, tinha um templo, se o cara entrasse lá e não fizesse as coisas certas, Deus mandava fogo no cara. A gente ia perder um pouco dessa sensibilidade de que Deus é Deus. Deus é Deus. Então não é de qualquer jeito. E não tô falando que quem tá falando com Deus não tá recebendo uma mensagem, Sim, sim. tá errando, mas você tem que se pôr à prova de acertar, de agradar ele para você ter esse acesso. Sim. Não é que nem você falar bem assim, Deus ele é meio isso é meio confuso, mas eu entendo assim. Não é que você está em pecado ou está errando, você não vai acessar Deus. Mas quando você cria um relacionamento de intimidade, quanto mais você se aprofunda com Deus, é natural que você não queira estar em pecado ou queira estar cometendo uma coisa errada para se relacionar com Ele. Porque o que aconteceu com Adão e Eva? Eles tinham um relacionamento no alto nível. Eles foram criados para se relacionar com Deus. Quando eles fizeram uma coisa errada, eles se cobriram, eles se afastaram, eles tentaram fugir de Deus. Isso é humano, entendeu? Então, quando você erra, não é que Deus que se distancia de você, você É a naturalmente consequência do se pecado. distancia, entendeu? Você vai ficando meio assim. Então, nesse ponto, é o relacionamento que eu tenho buscado com Deus, é isso. É tipo, pô, cara, eu tenho que temer e obedecer, depender dele, para eu continuar esse relacionamento. E eu sei, assim, que, cara, pra uma pessoa que não tem um crescimento espiritual, é estranho pensar nisso. Pensar, poxa, eu preciso me sujeitar para conectar com Deus. Mas é exatamente isso, cara. Exatamente A isso. Bíblia fala de se humilhar, entendeu? Pô, é por aí, cara. Eu, Sim. te- eu tenho buscado nesse Cara, é engraçado. sentido. O que você falou é poderoso, cara, porque Deus, ele chegou ao Éden e falou assim: Adão, onde tu estás? Ele não se afastou. Ele Ele procurou Adão, procura. E ele já sabe? sabia. E ele já sabia. Ele não perguntou o que você pecou, o que você fez. Ele falou: onde você está? Onde você está. Então, assim, talvez você esteja num lugar que você acha que você não pode mais acessar Deus e Deus está te perguntando assim: ó, aonde você está? Sabe? Então, assim, é isso, cara. Agora, só voltou da chibatada que você falou do casamento. Eu casei, não tava na melhor fase financeira. Então, eu vou esperar ficar melhor as partes financeiras. Mano, não é desculpa.
Se você tá casando pra quem? Pra mostrar pros outros que você tem condição financeira? Não é isso, Não é o vai sentido agradar a do... Deus, não é o sentido disso. Porque a gente tem pouco tempo. Cara, vamos ser sinceros. Em 3 meses você sabe se a pessoa é boa ou não é boa. Entendeu? E, poxa, cara, se em 3 meses você não conseguiu orar e ter uma confirmação, é hora de sair fora. Tô namorando há 1 ano, 2 anos, que é uma coisa que eu fiz, namorei muito tempo. Falei, cara, o objetivo do namoro ou é dar errado ou casar. É verdade. Não, vou ficar 2, 3 anos com a pessoa. Mano, tá dando errado. Tá dando errado, já tá dando errado. Entendeu? Então, assim, não tem esse negócio de enrolar muito, de esperar um momento perfeito. Entendeu? Sim. E assim, eu acredito que existe uma promessa muito grande no casamento. Então, uma prosperidade, um outro nível, né? E se tiver, eu quero alguma coisa pra me pegar, mano, eu me pegaria isso. Eu me apeguei isso no começo. Sim. Pô, tipo, eu quero acessar um novo nível, quero acessar um novo nível de prosperidade. E eu vou te falar, eu até conversei com a minha esposa esse tempo, eu falei, bem, a gente tá fazendo aí quase 1 ano de casamento, tá próximo, se aproximando de 1 ano. Eu pensei que o nosso nível de intimidade seria A, e o nosso nível financeiro, pela promessa de prosperidade no casamento, seria 2x do que a gente tá tendo. Só que o que eu percebi? A gente não tá 2x do que eu pensava, mas o nosso nível de felicidade, de interação, de casamento, ele tá inimaginável. Porque eu nunca vi meus pais viverem isso, eu nunca vi pessoas próximas de mim na minha infância falar sobre isso. Não. Então, o que eu vivo, ele pode até ser normal para uma família que o casamento é sagrado desde pequeno, que teve pais que casaram um casamento absurdo, de bom, mas para mim é um nível sobrenatural. E aqui tem preço, né? Mas aqui tem valor, pô. Entendeu? Porque o que eu entendo? Se eu saio para trabalhar e eu tô num casamento sobrenatural, é questão de tempo pro meu trabalho se tornar sobrenatural. É questão de tempo para essas coisas acontecerem, entendeu? E se ficar ruim, cara, é assim, ó, cara, é a certeza de que tu vai ter alguém nos votos, né? Na felicidade, E na na tristeza. tristeza, entendeu? Na pobreza, da riqueza. Então, isso o que era pra mim uma insegurança absurda até que a morte que o separe, se tornou um lugar seguro de na Uau. felicidade Ou na ou na tristeza. tristeza. Cara, animal. E vocês vão acessar um novo nível, mano, quando vocês forem pais. Cara, eu consegui entender o amor que Deus tinha por mim quando eu fui pai. Vai. Mano, foi assustador. A minha filha nasceu, eu não tinha ali naquele momento, eu já tinha um bom relacionamento com meu pai, mas na minha infância não foi bom. E aí quando eu chego e eu sou pai, a minha filha nasceu, eu olhei assim, ela chorando, e aí quando eu fui pegar ela, eu falei assim, o papai tá aqui. E eu falava muito na barriga da minha esposa, na hora, cara, ela parou de chorar e começou a me procurar. Eu comecei a chorar, mano. Que legal. E aí eu falei assim, eu entendi como Deus me ama. Eu entendi como Ele se preocupa comigo. Porque agora eu tenho alguém com quem eu me preocupo a partir de eu dar a vida por ela. Sim. Sabe? Eu já tinha minha esposa, mas a minha filha, tipo, é uma coisa diferente, sabe? Sim. E aí eu falei, mano, mas Deus, Ele amou tanto que Ele deu o filho dele. Sim. Coisas que eu não faria. Eu Dar acredito. a sua tenho- vida pelo filho, eu ok. tenho isso muito forte, velho. Que é o próximo nível. É. E aí, cara, vocês vão literalmente acessar um próximo nível de revelação de quem Deus é, Legal. sabe? Legal. Por quê? Porque Deus, mano, na sua multiforme graça, eu creio que Ele tem faces. E a gente vai caminhando na nossa jornada e a gente vai conhecendo faces dele, sabe? Pedaços, tipo, revelações de quem Ele é. Eu acho que a gente vai terminar a vida e a gente não vai ter noção de quem Ele ainda é, sabe assim? Sim. Mas nesse ponto, cara, essa revelação é de glória em glória mesmo. Então, cada etapa, cara, você vai tendo uma clareza de como Ele nos vê e como Ele flui, sabe? Que você fala, uau, cara. E pra mim, ter filhos, né?
E é incrível, cara. Cada filho que nasce, que eu tô com 4, né? Cada filho que nasce, Deus me mostra algo que eu não tinha visto, velho. Legal, Sabe? legal. É impressionante. Então, assim, animal. Cara, pra gente caminhar pro final, eu queria que você comentasse um pouquinho, de forma objetiva, assim, a importância do cara que é cristão ter princípios cristãos na empresa dele, Uhum. sabe? Até por conta do relacionamento com Deus. E depois deixasse uma mensagem que fosse passar. Tipo assim, imagina que você vai falar uma mensagem e ela vai ser escrita em todas as capas ou contracapas da Bíblia, assim. E a pessoa Pô, vai poder pesado, ler, velho. sabe? Legal. Que é o que Deus revelou pra você e que você possa entregar pro pessoal. Perfeito, perfeito. Olha, eu não posso dizer como alguém que conseguiu implementar todos os princípios cristãos, Sim, até porque a minha empresa ela é nova, então a gente está tá construindo, nessa jornada. a gente está implementando bastante IA, então isso diminui o número de pessoas de um certo ponto. Sim, Mas a gente tem muito assim, né? Pô, implementação de cultura. E uma coisa é muito clara para mim hoje. A cultura que tu coloca na tua empresa, ela vem de casa, mano. Você não vai conseguir implementar uma cultura cristã de princípios cristãos na sua empresa se você não tem isso em casa. não. E uma hora o teu funcionário vai ver a tua contradição. Como tu trata tua mulher, Testemunho. como tu trata teu filho, como essas coisas são importantes pra ti, entendeu? Lógico, tenho amigos empresários que estão no começo e eu falo assim, mano, uma empresa de 5 anos, 7 anos é o começo Sim, ainda, entendeu? Eu tô germinando, que a minha tá com 2 anos ainda, mas que é uma fase desses 2 anos até 7, 10 anos, que é uma fase que o empresário ele trabalha muito, porque ele está ganhando espaço dele no mercado, ele está construindo. Tem empresas que têm crescimento absurdo nessa fase, porque depende muito do braço do empresário que está ali. sim. Mas existem coisas que são inegociáveis, cara. Você tem que botar Deus em primeiro lugar, a sua esposa, a sua família. Você tem que ter uma dedicação especial para eles. Esse negócio de trabalhar domingo a domingo vai te custar muito caro. Pô, vou trabalhar 2, 3 meses de domingo a domingo para dar um gás no ano. Ok, mano. Porque, pô, você vai também tirar um mês de férias com a família e tal. Então, assim, tem fases. Não é que Sim. tu tem que viver largadão o ano inteiro, mas saber negociar isso, saber conversar com a esposa, saber conversar com a família, para eles entenderem que é um Tem que período ser que negociado, né? tem que ser negociado, entendeu? Então, na fase que eu estou implementando dentro de casa e deixando isso transbordar dentro da empresa. Sim. Não é tão intencional, mas eu vejo que depois de um certo ponto, principalmente quando a empresa, porque hoje os meus colaboradores eles têm acesso direto a mim. Uhum. Mas a empresa vai crescer, vai chegar uma hora que a pessoa que está chegando não vai saber quem eu sou, não vai saber, assim, vai ter uma ideia, porque Sim. é o dono Mas da vai ter empresa e tal, distâncias. mas vai ter uma certa distância, não vai ter esse acesso. Uhum. Então, isso precisa estar muito claro na empresa para que eles tragam. Então, não é o meu momento hoje, isso acontece por forma de transbordo, mas intencionalmente vai ter que acontecer em algum momento. E Entendi. então, se a gente tivesse que deixar uma mensagem, né? Vamos assim dizer, como você trouxe, que é o que Deus tem me cobrado, né? Muito, 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 muito tempo. De forma não intensa, nesse curto prazo de tempo, na verdade, para corrigir. Cara, relacionamento com outros cristãos. Ó, Porque às vezes a gente se perde muito nesse negócio de trabalho. A esposa, família. E existe um corpo de Cristo. E assim, quando o seu funcionário é cristão, cara, é um relacionamento cristão, entendeu? E o que a gente tem lido hoje é assim, que não é uma coisa muito grande, pô. Pô, ter ali 10 pessoas, 12 pessoas como Jesus teve, mano, pra dividir uma vida e conversar com se abrir mesmo. E eu vejo assim, isso que eu construí no meu relacionamento é porque eu tive pessoas aqui em Alphaville que eu conversei. Pô, liguei assim, cara, eu só preciso de um conselho. Pô, vamos fazer um bolo aqui, um churrasco, vamos conversar sobre algumas coisas. Isso foi abrir na minha mente para coisas que funcionavam. Então, você construir.
não seria certo falar discípulos porque existe uma hierarquia, mas Uhum. construir ali ter um apoio de algumas pessoas que são cristãos também, que estão passando pela mesma dificuldade, que têm os mesmos objetivos, ajuda muito. E é muito importante você construir esse ciclo. Então, hoje é uma coisa que eu estou tentando criar, né? É, assim, tem o seu nível de prioridade, né? Então, colocar Deus, ter esposa, trabalho, e o próximo nível seria esse, né? Ou para alguns ministérios, não sei, mas ainda, independente do que for e como for, cara, tem que criar essa rede de apoio de cristãos. A gente acaba às vezes muito impulsionado pelo evangelho, tipo, eu quero salvar todo mundo, encontrar o cara na rua e salvar, trazer ele para a igreja, e a gente esquece que a gente é a igreja. Então o relacionamento com o outro, ele tem que estar acontecendo. Não adianta eu trazer o cara. Pô, joguei o cara aqui dentro da igreja, ele vai aceitar Jesus, agora é o trabalho do pastor cuidar. Não. Entendeu? Não, você tem que criar esse relacionamento, fazer esse acompanhamento. Vai ter gente que vai estar mais avançada, vai ter gente que vai estar começando, entendeu? Eu acho que é isso, cara, é criar a parte desse Cara, relacionamento cristão. você falou, então, talvez não seria um discipulado, e eu acredito que seja. Sabe por quê? Eu vi essa explicação e eu falei, uau, e é sobre isso. O que é um discipulado? É caminhar junto. É estar do lado e dissipar o lado dele. Ele já não tem um lado mais. Sabe? Aham. Você dissipou o lado dele. Então agora você está caminhando lado a lado. Lado a lado. E quando você caminha lado a lado, você ensina, você aprende. Você aprende, é isso aí. Então, assim, discipulado é isso, mano. Jesus trouxe 12 para caminhar ao lado dele, Legal. com ele, sabe? Então, de uma forma, é discipulado, sim. Discipulado, é. Entendeu? Então, assim, cara, muito legal, muito legal. Então, assim, ó, não caminhe fora. Esse negócio de desigrejado, não sei o que, não existe, mano. Você precisa estar plantado num lugar. Você precisa ter amigos cristãos. Amigos que vão fazer você cada vez mais querer Cristo, cara. As pessoas que você precisa caminhar são as pessoas que elas são mais crentes que você. Que conhecem mais Jesus que você. Entendeu? Eu sempre acredito nisso. Então, assim, cara, velho, muito obrigado. De verdade. Eu te conheci, assim, cara, realmente, conta comigo que você precisar. Eu creio que Deus levanta 3 tipos de pessoas. Ele levanta a pessoa que é rei e sacerdote. A pessoa que é sacerdote. E a pessoa que é rei. Cada um vai fluir num negócio. Legal. Então, assim, eu não sei qual que é o teu ministério, não sei o que Deus falou com você. Não sei se você só é rei ou se é rei e sacerdote. Mas cumpra nessa estação o que Deus tem confiado nas suas mãos. Amém. Sabe? Você... a riqueza, cara, acessar esse lugar de riqueza e trabalhar com recursos, ele é dom de Deus, a Bíblia fala. Riqueza é dom de Deus. Então, assim, se ele te deu esse dom, cara, usa para pegar e abençoar o reino de forma poderosa. Sim. A gente está numa estação onde eu creio que Deus está fazendo uma aceleração. Então, assim, você que é empresário cristão, cara, ele vai deixar as redes sociais dele, vai lá, conversa. E não é merchan, mano. É porque eu acredito que a gente precisa se unir como cristãos para a gente olhar para o que Deus está fazendo e a gente literalmente conseguir ajudar uns outros, semear uns nos outros, sabe? Então, assim, que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar você, que Ele possa te dar clareza ainda maior, sabe? O seu relacionamento com Ele cresça. Amém. E que você literalmente seja um exemplo para essa nova geração de empresários, sabe assim? Meu Deus. De mostrar assim, ó, é possível ser honesto, mas principalmente, se Deus me colocou aqui, é como um mordomo, que vou direcionar os recursos dele para a igreja dele, sabe? Amém, meu irmão? Cara, muito obrigado. Deixe suas redes sociais aí, pessoal. O Instagram é micaelbarnabé.valembank e É isso. TikTok é Micael Barnabé, é mais fácil de achar, eu não lembro exatamente TikTok, estou usando há pouco tempo. Fechou. Mas é isso aí, pode entrar em contato. A gente... eu sou eu mesmo que uso rede social, então se mandar mensagem lá vai ser eu que vai responder, tá? Pode ficar tranquilo. E é isso aí. A gente tem um negócio aqui em Alphaville, que eu não sei se as pessoas têm em todo lugar, eu não tinha na minha cidade natal, que é, cara, direct. Funciona muito aqui.
Pô, conectar com as pessoas, mano, no direct, mandar mensagem. Funciona muito, pô. Já vou Muito, pegar essa muito, dica. Muito, funciona muito. E eu não tinha percebido isso. O Brenner me falou isso. Ele falou, cara, as pessoas se conectam aqui muito no direct. Eu falei, cara, não é, mano. As pessoas aqui realmente mandam mensagem. Pô, cara, esse negócio que você tá fazendo é legal e tal, vamos conversar. Que E legal. é simples, é simples. Às vezes a gente fica criando um monte de barreira, mas é simples, cara. Se conectar é simples, é mandar mensagem. Lógico, tem pessoa que você acha que tá acima de tudo, tá? Mas, ou não consegue ver a mensagem a tempo, mas, cara, não custa nada. Não custa nada. Manda O sim, mensagem, Cristo a bora. gente já tem, né? Cara, Bora. muito obrigado. Eu De que verdade, agradeço. foi um episódio muito legal. E que Deus te abençoe, de verdade. Amém. Gente, cara, já comenta, já se inscreve aí. E assim, que a gente vai se ver no próximo episódio. Mas que Deus te abençoe. Que o seu relacionamento com Deus aprofunde. Que você olhe com preciosidade isso que a gente conversou aqui. Que você tenha disciplina com as coisas do Senhor. E lembre que talvez Ele esteja do seu lado perguntando-me assim, a gente vai conversar agora. Então, assim, é isso. Deus abençoe e até o próximo episódio.